Graça e paz, meus irmãos. Essa canção é para todos os meus irmãos e amigos da Igreja Bavisa. Sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar com amigos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós temos culto de oração. Logicamente que não é presencial, não estaremos aqui em nossa igreja. Aliás, os últimos cultos que nós estivemos juntos, eles foram bastante produtivos e também um número expressivo de pessoas reservaram o tempo para estarmos aqui orando. Eu quero compartilhar um texto para este dia com vocês, simples, mas pode acrescentar no seu tempo de oração aí, juntamente com a sua família. O texto está em Lucas 18, do verso 31 ao verso 34. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios,
que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. O versículo 34 fecha dizendo o seguinte: os discípulos não entenderam nada destas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Como eu disse, hoje é dia para orarmos. O registro de Lucas, dos outros evangelhos sinóticos, apontando para os discípulos nesse período, nesse tempo em que Jesus ele está seguindo para Jerusalém e vai concluir, concretizar a sua missão, o seu ministério, que é a cruz e a sepultura e depois a ressurreição, aponta que os discípulos eles continuavam com uma visão voltada para o Messias terreno, o Messias restaurador de uma nação, restaurador de um governo. A visão deles estava ofuscada. O nosso texto aqui diz que não entenderam nada dessas coisas. Veja que no início Jesus chamou à parte os 12, ele diz: estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Nem isso, nada disso veio à tona ou os discípulos trouxeram a memória de que o que estava acontecendo era um cumprimento das Escrituras. Lembra que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: segundo as Escrituras, ele morreu, ele ressuscitou, que nós pregamos um evangelho baseado na ressurreição, baseado na esperança da ressurreição, e que Cristo Jesus é o primeiro dentre os que ressuscitarão e os que ressuscitam. Olha, se não for a oração um caminho para entendermos e concretizarmos a nossa vida como missão, para realizarmos os nossos papéis, você aí como pai, mãe, os nossos papéis profissionais, os nossos papéis como filho, como irmão, se não for a oração que nos remeta a refletir sobre nós mesmos, quem somos, o que devemos fazer, e buscar em Deus respostas concretas, caminhos para onde, como seguir os caminhos deste mundo, porque Jesus está falando de um caminho que ele teve que percorrer e que o que sustentou esse caminho até aquele momento foi uma vida dedicada de oração. Os discípulos pediram que Jesus ensinasse eles a orar. Os discípulos foram orar com ele mais adiante, no Getsemane. Não conseguiram vigiar. Olha, orar precisa ser concreto. Abrir o coração, falar tudo, sentido, pensado. Apesar de Deus saber tudo que se passa com a nossa vida, Ele espera que nós coloquemos diante dEle o fato de dar glória e honra somente a Deus. É quando nós nos dobramos a orar. Estou aprendendo bastante neste período, muito diferente de tudo que já aprendi como cristão, como pastor,
nesse período de oração que tenho buscado. Então, para que a sua visão não fique ofuscada sobre Jesus, a sua missão e a sua própria missão, leve a sério esse momento de oração hoje. Que seja um tempo de entrega, bastante reflexão, de alegria e de esperança. Claro, o nosso Senhor ressuscitou. E Ele sabe o que é passar por angústias, aflições. O nosso texto está dizendo que Ele sabia que ia passar e passou. Então, tenha um bom tempo de oração. Um bom dia de oração. Deus te abençoe. Deus abençoe, família. Até breve.